Olá, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso canal dedicado a quem quer descobrir e compartilhar os segredos comerciais das empresas de manutenção e modernização de elevadores. E falando de modernização, esse é mais um episódio da série sobre modernização. E hoje nós vamos ampliar a resposta daquela pergunta que eu fiz para você no último episódio. Por que eu deveria modernizar os meus elevadores com a sua empresa? Se você não ouviu, não assistiu o último episódio, corre lá, assiste antes de partir para esse aqui, porque vai ser importante que um é complementar ao outro. Antes da gente começar, bora lá falar da Infoleve. Gente, a gente tem o nosso parceiro oficial aqui do canal, a Infoleve, a empresa que mais treina técnicos no nosso segmento, agora também apoiando o compartilhamento de informações comerciais, porque esse canal aqui é especializado na parte comercial da manutenção dos elevadores. E o que é parte comercial? É tudo aquilo que a gente discute, conversa e negocia com o nosso cliente, com o nosso condomínio, com o síndico, com o zelador, com o porteiro, com o facility, com o gerenciador de condomínio. Então, esse canal é dedicado para esse propósito. Vamos lá falar do porquê eu deveria modernizar os meus elevadores com a sua empresa? Então, antes da gente começar, eu queria contar para vocês que para formatar esse episódio, eu pesquisei muitas empresas de manutenção e modernização de elevadores, mas muitas mesmo. Em todas elas, quando eu abri a aba, né, de modernização, eu encontrei basicamente as mesmíssimas informações, com textos um pouquinho diferenciados, mas com os mesmos objetivos e as mesmas diferenças, tá? E olha que foram muitos sites no Brasil inteiro, eu dei uma olhada, e assim, muita repetição das mesmas informações. Então, o que que acontece? Quando a gente fala de modernização com o nosso cliente, é claro que a gente vai partir de um ponto que é convencer esse cliente da importância de modernizar. E esse é o primeiro ponto das etapas de venda que nós falamos no episódio de número 34. Esse aqui é o número 35, e a gente falou desse primeiro passo, que é mostrar para o cliente a necessidade de modernizar um equipamento. Né? Só que o ponto é que as empresas continuam nesse primeiro estágio da venda, mesmo quando está querendo convencer o cliente de que a sua empresa é a mais adequada para fazer aquele serviço. Para a gente conseguir esclarecer isso com bastante tranquilidade, eu vou dar alguns exemplos para você entender onde eu quero chegar. Então, quando a gente entra nos sites, quais são os benefícios da modernização que a gente encontra? E que é verdade, precisa falar sobre isso sim, mas essa é só uma etapa dessa negociação. A gente encontra muito, né, que vai ser necessário modernizar o elevador depois de 10 e 15 anos de funcionamento, por conta da atualização, né, de segurança, de normas. Então, é fundamental atualizar os equipamentos para atualizar essa parte também. A gente ouve falar muito de redução de consumo de energia, a gente ouve muito falar de viagens mais confortáveis e também viagens mais seguras, e aí a gente tem subitens desse tópico, né, de mais segurança e mais conforto, como redução da trepidação, redução de ruído, redução de degrau, menos paralisações com passageiros presos. Então, a gente vê que esse item acaba sendo ampliado, né, acaba sendo subcategorizado em mais vantagens e mais benefícios, tá? E a gente encontra muito também a questão da valorização. Então, quando o cliente moderniza o elevador, o prédio como um todo e também os apartamentos ou as salas comerciais, as salas e os apartamentos passam a ter uma valorização em relação ao valor que eles tinham de venda ou de aluguel anterior à modernização. Isso é muito fácil a gente fazer uma comparação
com o cliente. Então, imagina, né, se você está fazendo uma negociação de um condomínio, né, tipo um flatzinho, alguma coisa, que as pessoas alugam, né, esses apartamentos pequenos para uma faculdade que está ali por perto. Então, se você comparar um prédio que tem um elevador antigo, de porta de eixo vertical, duas velocidades, e que a gente sente dificuldade de encontrar itens e componentes no mercado, é claro que o aluguel desse apartamento, desse loft, desse estúdio, vai ser muito inferior em relação a um prédio que é do lado, que tem a mesma metragem, a mesma disposição desse tipo de aluguel, mas que o elevador já passou por uma modernização e já conta, pelo menos nos pavimentos principais, com a porta automática, né? Já é com frequência variável, que tem menos degraus, né? Já tem mais facilidade de encontrar componentes no mercado, então tem uma manutenção mais simples e mais fácil, e também uma aparência melhor, porque normalmente quando a gente faz a modernização tecnológica, né, a gente também trabalha com o cliente fazer uma manutenção, uma modernização estética, para que o equipamento fique funcionando de uma forma mais adequada, com redução de energia, mas também que ele fique esteticamente mais confortável para os usuários e aí para os condôminos, tá? Então, esses itens, esses benefícios, né, basicamente a gente encontra em todos os sites, com uma valorização de um componente, de outro, mas todo mundo fala sobre isso. Bom, então até aí, você concorda comigo que a gente está ainda no item 1 de convencer e educar os nossos clientes em relação à importância da modernização. Só que a partir daí, né, quando a gente começa a falar de escopo, de fato que o cliente precisa, para o que é uma modernização, vocês percebem que existem diferenças, né, entre o que a gente está propondo lá como convencimento e o que de fato o cliente vai adquirir, e que de fato vai trazer um benefício para ele. Então, pode ser que nem todos os equipamentos, quando modernizam, vão entregar 40% de economia de energia. Pode ser que nem toda modernização transforme o equipamento, né, no equipamento totalmente sem ruídos, né? Pode ser que não seja modernização que está fazendo a tripidação da cabine, e a gente sabe, né, sobre isso. Então, aí a gente precisa ir passo 2, que é um diferencial da nossa empresa. Quer dizer, a gente tem pessoas, né, profissionais capacitados para olhar qual que é o melhor escopo daquela modernização para atender a essas demandas do condomínio, que é mais importante para o condomínio. Então, essa é a etapa 2. Agora, a etapa 3, que é fundamental. Porque se todo mundo oferece os mesmos benefícios de uma modernização, por que eu fecharia com a empresa A e não com a empresa B? Tá? E é aí que eu queria entrar com você, porque os consultores comerciais precisam ter essas informações na ponta da língua. Porque se eles ficam só no item A, só no primeiro estágio da venda, qualquer fornecedor que entrar vale a pena tá servindo. Né? Gente, aqui aparece às vezes aqui, alguma sombrazinha, é a sombra do que está atrás de mim. Tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, que seria muito importante que você conseguisse demonstrar para o seu cliente, né? Que você tem histórico de modernização. O que é isso? O que é um histórico de modernização, né? Você sabe fazer a modernização, você já passou por isso em vários clientes, tá? Estou olhando aqui para dar um tique no meu roteirinho, tá? Então, você tem um histórico de modernização. Há quanto tempo você vem fazendo modernização nos seus clientes, né? E aí a gente já parte para o item 2, que é mostrar os clientes que passaram pela experiência da modernização, né? E que falam bem do projeto fechado com você. Então, a gente ter testemunhal de clientes que falam sobre o nosso trabalho é fundamental. O terceiro ponto, que é muito fundamental também, é você passar para o cliente uma segurança em relação
quais são os produtos que você utiliza, quais são os parceiros que você utiliza para a sua modernização. Então, quem que é o fabricante do quadro de comando, com quem que você trabalha para operador de porta, quem que você trabalha se você for fazer uma troca de uma porta de eixo vertical por uma porta automática. É muito importante que você deixe claro para o teu cliente que você trabalha com fornecedores que são certificados e reconhecidos no mercado. O quinto ponto, que também é muito importante, e eu não vi isso nos sites de nenhuma empresa conservadora, tá? Até das maiores, né? É a estrutura que a sua empresa disponibiliza para o segmento, para a área de modernização. Né? Então, a gente fala muito do nosso almoxarifado, dos técnicos especializados, né, para a área de conservação. Mas para a modernização, isso eu não vi em nenhum site de nenhuma empresa. E isso é muito importante a gente dar essa tranquilidade para o cliente. Então, se, por exemplo, o cliente vem visitar a nossa empresa, onde que está o setor de modernização? Né? Onde que está quem faz os projetos e o escopo de modernização? Né? Isso a gente não tem clareza, né? É como se fosse uma linha mais obscura, né? Enquanto que é uma linha super importante dentro do nosso segmento, tá? O sexto ponto, que também é fundamental, é você falar sobre prazos de execução. Se você tem uma equipe bem especializada e bem direcionada para a modernização, é bem capaz de você ter prazos de execução bem interessantes. E esse pode ser um enorme diferencial da sua empresa em relação às outras do mercado. É, quando a gente adquire, né, um produto que oferece tantos benefícios para a gente, como uma modernização promete, a gente quer começar logo o trabalho, a gente quer concluir logo essa atividade para apresentar os benefícios para os condôminos que adquiriram aquele serviço, aquele produto, né? Então, quando a gente não tem prazos de execução muito competitivos, deixa de ser um diferencial. E eu sei que tem muitas conservadoras tem prazos de execução de modernização excelentes, que batem aí um bolão em relação às empresas maiores. Então, isso eu não vi em site nenhum, não encontrei em site nenhum, tá? O sétimo ponto, que eu acho que esse aqui você tem que tomar cuidado para ter certeza se você tem realmente, tá? Mas eu conheço algumas empresas que elas, inclusive, dão um suporte para outros serviços que são necessários durante uma modernização, tá? Por exemplo, serviços de alvenaria. Então, eu conheço conservadoras que indicam um profissional para fazer algum trabalho de alvenaria que seja ali necessário e faz até o acompanhamento, faz assim o planejamento de quando a alvenaria tem que terminar para entrar a equipe de mod, quando a equipe de mod, quando o pessoal da alvenaria vem para fazer algum acabamento, e isso para o cliente é muito significativo, tá? O mesmo pode acontecer quando o condomínio precisa fazer alguma modificação mais expressiva no quadro de força, por exemplo. Ele tem que mexer na parte elétrica ali do fornecimento de energia para casa de máquina ou para algum lugar em específico, e ele pede a sua contribuição. E eu sei que existem empresas grandes que fogem desse acompanhamento, tá? Isso pode ser um diferencial se você realmente faz. Eu já percebi que tem empresa que faz, gasta um tempão com isso, tá? É um investimento de tempo e de planejamento e de disposição fazer esse acompanhamento e não coloca isso como diferencial. Um outro ponto que tem que estar na boca do consultor comercial, quando isso for uma verdade, é se você tem um financiamento próprio para uma modernização. Né? Lembrando que para a maioria dos condomínios é muito difícil adquirir uma modernização em poucas parcelas. Então, ele vai pedir realmente uma facilitação no pagamento. E eu vejo que tem empresas, né, que põe, né, ali o dinheiro do próprio bolso para poder fazer esse financiamento, não precisa pegar financiamento fora. Isso é um diferencial muito legal,
Porque quando o financiamento é feito pela sua empresa, normalmente as condições, né, de juros e tudo mais, é uma facilidade que o condomínio tem. E isso pode ser um diferencial bem legal para a sua empresa. E o último, né, que eu também não vi essa amarração dentro dos sites, é a equipe de manutenção que vai cuidar desses equipamentos depois que esse equipamento for modernizado, né? Que equipe é essa, né? Normalmente, os produtos mais atuais, né, eles contam com mais treinamentos no mercado, eles contam com mais facilidade de aquisição desses componentes, e a gente não ressalta isso, que a nossa empresa vai ter mais facilidade na hora da manutenção desses equipamentos, quer dizer, vai ser uma manutenção mais eficiente, né? Isso eu vi em alguns sites sobre uma modernização, uma manutenção mais barata depois da modernização. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nem sempre isso é uma realidade. Vai depender muito do tipo de equipamento e o tipo de modernização que for feita. Tá? Então, esses são os 9 pontos que eu indico que você treine a tua equipe comercial e você, comercial, entenda, saiba esses itens, né, dentro da tua empresa, para saber quais diferenciais desse a gente usa. Lembrando que a gente já fez uma aula sobre diferenciais aqui, a gente tem um episódio sobre isso. A gente só fala de diferencial da nossa empresa quando o cliente quer aquele diferencial. Se o cliente não entende que aquilo é diferencial, não adianta a gente falar, porque o cliente não vai entender aquilo como um benefício, né? Então, é importante você ter ouvidos de ouvir para perceber se aquele diferencial que você tem vai ser entendido como um benefício para o cliente. E assim a gente finaliza mais um episódio dessa série sobre modernização. Espero que você tenha gostado dessa sequência. Se você perdeu os primeiros episódios, corre lá, dá uma olhada. Eu criei uma playlist específica para modernização. Então, você encontra os episódios tanto no Segredos Comerciais, que é uma playlist de todos os episódios na sequência, mas também eu coloquei esses separados em modernização. Então, fica fácil de você encontrar. Não esqueça de se inscrever no canal. Você tem a possibilidade de assistir, né, os episódios aqui no YouTube. E aí é legal porque você consegue ver esses cards que eu construo e você pode ir anotando. Mas você também tem a facilidade de ouvir o episódio aqui no Spotify. Se você já está ouvindo, né? No Spotify tem uma vantagem, a gente consegue ouvir em formato de podcast enquanto nós estamos fazendo outras atividades, dirigindo, lavando louça, cuidando dos filhos, arrumando a casa, caminhando, né, entre um cliente e outro. Então, a gente pode aproveitar o nosso tempo aí para ouvir os episódios no Spotify. Se você já está inscrito, aperta o sininho para receber as notificações de saber quando tem episódio novo aqui no canal. E se você quer participar, entre em contato comigo, eu olho para o assunto, para o tema que a gente pode discutir, a gente conversa um pouco sobre isso, se prepara, e então a gente grava o episódio, que é totalmente digital, a gente não precisa se encontrar pessoalmente para poder gravar o canal aqui, o episódio aqui para o canal. Então, faça isso, se inscreva, aperta a notificação e entre em contato comigo. E por último, me segue lá no Instagram ou no LinkedIn, Kátia Treviso. É só você me seguir lá, eu publico muito conteúdo sobre o segmento de elevador, principalmente no LinkedIn. Quando é um tema mais direcionado para o Conversa de Elevador, eu também publico no nosso perfil Conversa de Elevador, que também fica no Instagram. Então, me segue lá nas redes para a gente poder manter esse contato. É isso aí, muito obrigada e até o próximo episódio.